bem? Aí não fui eu, não. Sim. Pronto, ótimo. Ótimo. Boa tarde, Jaqueline Costa. Tá mentindo para mim aqui. Boa tarde, gente. Então, a gente, na sequência aí, né, de aulas voltadas para o Enem, aulões, de modo geral, né, seja aí substituindo o cronograma de atividades de aulas remotas, bem como os aulões que nós já estávamos tendo, vamos continuar a ter, para ajudar vocês nesse processo de preparo para o Enem. Antes de qualquer coisa, né, é óbvio que a gente tem aí um ano totalmente fora do que a gente pensou, poderia imaginar, nem o mais criativo que seja a nossa mente, né? Mas a gente tem como, sim, organizar, quem vem já fazendo isso, e organizar um plano de estudos, porque o Enem, ele é um conjunto de todos os anos que vocês estudaram, né? E, na verdade, o Enem em todos os vestibulares, não é somente o terceiro ano, né? E, inclusive, quando eu fui montar essa aula, eu ia já fazer o que a gente normalmente faz, que é colocar exemplos de questões, né? Quando é para o UES, no modelo da UES, o Enem, ou de modo geral, os vestibulares. Mas aí eu refleti e fiz uma adequação do que normalmente a gente faz, que é realmente resolver questões dos vestibulares, Enem, de outros, bem como outra coisa que normalmente também eu faço, né? Quando chega para a gente esse momento de reforçar com os alunos preparatórios para o terceiro ano, que é frisar os assuntos. Porém, por que eu comecei falando isso, né? E aí, para quem não é não é meu aluno da tarde, ou não foi meu aluno anteriormente, né, em outras séries, né, antes, e não me conhece, né? Meu nome é Joana, porque aqui eu já saí aqui, mas estou vendo que a maior parte aqui já entrou, dos poucos que entraram, mas não menos importantes, são da manhã. Eu dou aula na escola já desde 2010, preferencialmente para as turmas da tarde e da noite, mas nesse momento, né, todos os professores da escola são professores de todos vocês, né? Mais do que nunca, como diria o Faustão, para que ajude vocês nesse processo. Então, assim, a gente, porque eu comecei enfatizando essa questão de a gente não depender apenas do assunto de terceiro ano. Né? Porque, não só na química, né? Na química, em português, em história, geografia, educação física, todas as disciplinas, a gente, na verdade, vai precisar no mínimo, aí dos conceitos básicos de todas as disciplinas, todas as áreas do conhecimento, para que a gente possa fazer uma prova de vestibular, seja um vestibular tradicional, como é o UES, seja uma prova do Enem, de maneira satisfatória, que a gente esteja realmente não só participando, mas a gente esteja concorrendo realmente de maneira equilibrada com outras pessoas que estão se preparando, né, há um bom tempo. A gente tem que entender que não é apenas o assunto do terceiro ano. Então, tudo que eu vou falar aqui, enfatizando essa questão, não é só para química, é para tudo. E por que eu começo dizendo isso? Para a gente compreender que se a gente tem um plano de estudo, se a gente tem um horário de estudos independente do horário da escola, e mesmo que a gente não tivesse tido a pandemia, isso que eu estou falando não deixaria de ser verdade, porque isso é uma verdade independente do momento, do tempo, das circunstâncias. Por quê? No caso de química, né? Quais são os principais assuntos que caem nos vestibulares de um modo geral, especialmente no Enem, que a gente vai enfatizar também, principalmente hoje. Então, hoje a gente vai rever aí, dentro do apanhado de tantos assuntos, os assuntos base que não podemos deixar de revisar e que a gente vai observar que, na maioria das vezes, na maioria deles, vocês viram
em todo o processo desde começar a estudar ciência, primeiro ano e segundo ano. O assunto que a gente vê no terceiro ano é química orgânica. Química orgânica, desde a primeira prova do Enem, que foi em 98, até os dias, né, de hoje, em média, cai 9 a 10%. 9 a 10, 11% do assunto da prova do Enem. Se a gente pensar que a gente tem, então, uma média de 10% da prova do Enem sendo cobrado, né, aí, assunto do terceiro ano, química orgânica, é muita coisa, né? 10% é muita coisa. É o suficiente, por exemplo, que você não zere, principalmente se você fizer aí a opção por cursos onde química, física, biologia, que são áreas da ciência, disciplinas da ciência da natureza, que o peso da nota é divergente em relação a áreas humanas, mas é um peso muito grande, 10%, é o suficiente para você continuar concorrendo. Mas e os 90%? Esses 90%, gente, é exatamente tudo que vocês viram antes do terceiro ano. Ou seja, então, o que eu já vi antes desse ano, eu, enquanto aluno do terceiro ano, que estou tendo, né, aí um ano totalmente fora da nossa realidade normal, né? Eu já vi o assunto, os 90%, desde o meu nono ano. Agora, claro, eu não estou dizendo com isso que a gente o que a gente passou por esse ano é complicado, né? É mais difícil para quem está estudando esse ano. É mais difícil, mas não é impossível, porque mais de 90% do assunto do Enem e dos outros vestibulares são assuntos básicos que eu tenho que ter eles refrescados na minha memória, mesmo que não sejam profundos, porque cada um tem habilidades diferentes, né? Mas eu tenho que ter conceitos mínimos na minha cabeça, para que eu vá fazer a prova com condição, especialmente porque o Enem, apesar de já vir mudando um pouco, ele te ajuda, a própria prova do Enem te ajuda a você resolver as questões se você tem esses conceitos mínimos. Então, os temas mais cobrados são exatamente esses que estão aqui nessa tela. Né? Tá bom o tamanho da letra aí para vocês, né? Estequiometria, termoquímica, neutralidade, neutralidade que aqui engloba vários outros conceitos afins, oxidação, equilíbrios químicos, pH, funções orgânicas e inorgânicas também, soluções e eletroquímica. Quem aí está afiado nos assuntos, nas atividades do terceiro ano, sabe que de tudo que está aí, o que é terceiro ano? Funções orgânicas. Todo o resto aí vocês viram entre o primeiro e o segundo ano, com a base lá no nono ano, certo? E na ciência, de modo geral, quando vocês estudavam ainda química, física e biologia com o nome de ciências. Então, quando eu fui montar essa aula, eu pensei em como eu poderia, não nessa primeira aula, a gente já ir resolvendo questões de vestibulares mais aprofundadas, sem a gente fazer essa busca, essa volta, porque a gente até mesmo como um estudante que tem uma disciplina em casa, tem um horário, a gente acaba perdendo um pouco o direcionamento. Então, hoje eu vou falar com vocês exatamente isso, a gente dá uma voltar um pouco ao passado, situar vocês que estão já aí num plano de estudos mais disciplinado, e também para quem está um pouco assim, meio achando que não dá certo, que não sabe por onde começar, não dá mais tempo. Gente, todos os conceitos básicos que vocês pegarem até o dia da prova são importantes. E muitas vezes vai ser um toque numa aula dessa, ou numa leitura a partir de um direcionamento numa aula assim, que você vai resolver uma questão que tem lá, que foi de um comentário que a gente pode fazer aqui. Então, baseado nisso, a gente vai fazer essa revisão bem geral mesmo, para que nas próximas aulas, a minha ideia, então, com essa aula de hoje, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, é que esse material, essa aula, sirva de norte para quem já está mais ou menos aí nessa disciplina de estudo,
e também de norte para quem ainda está sem saber por onde começar. Com isso, eu não quero que vocês, realmente em pouquíssimo tempo, saibam de maneira muito profunda. Eu quero que vocês tenham condição de relembrar ou de... Porque vocês viram, mas podem não ter aprendido, né, atentado lá quando vocês fizeram o primeiro e segundo ano, mas que revejam conceitos mínimos e básicos que possam ajudar vocês na hora da prova, tá certo? Então, com isso, a gente começa com o que a gente vislumbra como química, quando a gente sai lá das séries lá das tias, né, do 9º ano, e chega no ensino médio. A gente chega no 1º ano, e a gente tem uma disciplina que se transforma em 3, química, física, biologia. E na química, a gente começa a aprofundar tudo que a gente viu de maneira mais detalhada. E no 1º ano, a gente realmente é apresentado a química propriamente dita. E a química como a base, inclusive, que vai dar fundamento a muitas coisas da biologia, e depois vai se utilizar de ferramentas da física lá no 2º ano, como a gente vai ver daqui a pouco. Vai relembrar daqui a pouco. Então, a química ela é apresentada de maneira bem mais completa para a gente, como essa disciplina que vai estudar basicamente tudo que forma o universo, nós mesmos, ou seja, a matéria, os materiais. E os materiais, eles sofrem transformações, desde que o mundo é mundo, se alterando, se transformando em novos materiais, ou seja, sofrem transformações. Isso, basicamente, é o que a química estuda. Parece muito pouco, mas é exatamente porque a gente precisa ir passear por várias partes da química para a gente entender isso de maneira mais precisa. E aí, no 1º ano, essa parte da química, que vai dar essa base, é a química geral, né? E na química geral, a gente vai lá nos primeiros meses do 1º ano, parecer muito com as aulas do 9º ano, onde a gente vai, nas primeiras aulas, pelo menos nos 2, 3 meses, é como se a gente estivesse tendo as aulas do 9º ano, onde a gente vai relembrar que a professora ou o professor falou uma frasezinha clássica, matéria, tudo que tem, né? Massa ocupa lugar no espaço, mas traduzindo isso. Então, se a gente na química estuda os materiais, estuda a matéria, a gente estuda aquilo que está ocupando o espaço. O espaço enquanto planeta, enquanto ambiente, e isso também nos inclui, ou seja, aquilo que tem vida, aquilo que não tem vida, aquilo que é mineral, que é animal, que é vegetal, aquilo que você pode pegar, né, conter, quantificar, ou seja, que tem uma massa, que tem uma quantidade. Então, tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, tem um volume. Não está ocupando. Se você tem uma quantidade de alguma coisa, seja pequena, uma gota de água no oceano inteiro, está ocupando um espaço. Então, tem uma quantidade, tem massa, ocupa um lugar no espaço, você está falando de matéria. Então, nós mesmos somos exemplos de matéria. Então, esses conceitos básicos, que a gente acha tão básicos, muitas vezes, quando a gente está lá no 9º ano, quando vai para o 1º ano, começa vendo isso e acha repetitivo, mas, por exemplo, são bases para questões que, essencialmente, estão lá na UES, nos vestibulares tradicionais, no Enem. Como? A partir do momento que você pega esses conceitos simples e você vai trabalhar questões, problemas, onde essas transformações da matéria vão ser exatamente as mudanças de estado físico, por exemplo. A gente aprende muito cedo que é sólido, líquido e gasoso, mas tem uma razão para a gente ter materiais sólidos, para a gente ter materiais líquidos, para a gente ter materiais gasosos. Se tudo é formado da mesma partícula essencial, que a gente conhece como átomo, então por que a gente tem essas diferenças de apresentação da matéria? A gente tem essas diferenças de apresentação da matéria porque a gente tem uma organização desses átomos diferentes. Quando estão tudo juntinhos os átomos, não tem quase espaço, a gente tem os sólidos. Eu estou movendo aqui o cursor, não sei se dá para vocês visualizarem. Quando afasta um pouquinho os átomos, que estão juntos para formar a molécula, a gente tem os líquidos. E se afasta mais ainda, a gente tem os gases. A partir daqui, a gente tem a razão por que a gente tem transformações em função, por exemplo, de aquecer, de resfriar.
Então, assunto número 1, dica para que vocês possam ir lá nos livros de nono ano, de primeiro ano, para que eu revise, que eu vi lá no primeiro ano, que vai ser importante para poder eu resolver questões, que inclusive mistura com assuntos do segundo e do terceiro ano. A matéria, estudo e da matéria e energia, suas transformações. Ou seja, transformações que têm nomes específicos em função de perda de calor, ganho de calor, né? Essas transformações da matéria podem ser transformações que a gente chama de físicas, ou seja, que elas não, a matéria não deixa de ser o que ela é, a substância não deixa de ser o que ela só muda de apresentação, de forma. É o caso, por exemplo, da água na forma sólida, gelo, quando vai, derrete, sofre um processo chamado fusão, derretimento, se transforma em água líquida. Deixou de ser água? Não. Então, quando a transformação que a substância não deixa de ser o que ela é, só a forma como ela se apresenta, essa transformação é física. Agora, se você pega um papel, que é celulose, tem uma composição, você vai lá e toca fogo, ele vai mudar de cor, de textura, de aspecto, vai produzir gás, essa transformação. Então, o papel, a celulose, vai deixar de existir e vai se transformar em outras substâncias. Então, esse processo é químico, é uma transformação química, é uma reação química. Então, dica número 1 é rever todos esses conceitozinhos, que no slide eu estou colocando aqui um monte de coisa, que é aí 3 ou 4 meses de aula lá do primeiro ano, certo? Baseado nisso, pegando todos esses conceitos tão simples, né? Há um exemplo disso aplicado numa questão. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. O ciclo da água é exatamente o que engloba todas as transformações da água em seus diferentes estados e apresentação na natureza, né? Ou seja, nós temos a água na forma de vapor, que a gente chama de umidade do ar, gasosa, que sofre um processo por pressão e temperatura, né? Primeiro se formou através do aquecimento da água na forma líquida, que está na terra, no solo, na biosfera. Sofre um aquecimento, se transforma em água gasosa. Essa água, em regiões mais altas da Terra, na atmosfera, e entre mudanças aí de temperatura e pressão, volta a ser líquido na forma de chuva, e esse processo é cíclico. São as precipitações chuvosas, ou seja, o que acontece para formar as chuvas é um processo totalmente ciclo do ciclo da água, onde acontece basicamente transformações físicas da água, entre líquido, gasoso, volta a ser líquido, gasoso e assim sucessivamente. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico, ou seja, hidrológico está associado à água. Uma dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores, ou seja, diretamente a incidência de radiação solar, bem como nas superfícies que acumulam esse calor e irradia de maneira indireta. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária. Aí esse calor ele é entendido como energia térmica. Então, podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera, que é o que eu acabei de falar em relação a subir de que forma? Não mais de forma líquida, mas na forma de água gasosa, vapor de água, a umidade relativa do ar associada a essa quantidade de vapor de água. Então, por que normalmente antes de chover, a gente diz que está assim, muito abafado? Abafa exatamente porque essa água na forma gasosa, a umidade está bem alta, a chance maior de chover, porque a forma gasosa da água segura ainda mais calor. Antes de chover, ainda segura uma quantidade de calor que faz com que a gente tenha uma sensação de calor antes de chover. Então, por isso que geralmente a gente, empiricamente, quanto mais quente está o tempo, né, antes de chover, é associado também a um provável volume maior de chuva. Então, a transformação mencionada no texto é a evaporação. Então, eu vou dar respostas bem diretas, porque a ideia é todos vão estar respondendo, que é para a gente resgatar aí
pontuar no caderninho o que eu tenho que revisar e ver isso aplicado na questão. Então, assim, relativamente aqui é algo básico, simples esses conceitos, mas que numa questão, se você não tiver organizado o pensamento, você muitas vezes vai se assustar com um assunto então que é tranquilo, mas que eu tenho que estar organizado no meu pensamento. Então, por que a gente está falando sobre isso? Exatamente para vocês fazerem essa revisão e começar a trocar essa preocupação de muitos que às vezes vão no privado conversar com a gente, e essa é uma preocupação louvável, mas juntar a preocupação com a preparação. Então, é possível a gente revisar os conceitos, tirar as dúvidas e começar a se acostumar com essas questões que realmente quem tem o básico e se acalmar, tentar controlar, né? Alguns alunos vêm, às vezes, no privado bem preocupados, bem assim, preocupados, inclusive, com a falta de, às vezes, de repente, paciência ou ansiedade que pode ter na hora da prova, e talvez isso atrapalhe muito mais do que outra coisa. Então, assim, você se preparando o básico, esses conceitos, controlando isso, a gente vai ver que as questões, então, elas não são questões complicadas, né? E aí, depois, quem for revisar, verifica esses outros nomes aí, para dar certeza por que não foram essas outras opções. Outro exemplo aplicado a todos esses conceitos que estavam lá no primeiro slide, para a gente simular isso, é essa questão aqui. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. O trecho sublinhado, esse negrito, poderia ser reescrito em linguagem científica da seguinte forma. Então, vamos direto para a resposta, né? Com a mistura, houve transformação química evidenciada pela dissolução de um sólido. No caso, aqui não é essa, não, é a de cima, porque está marcada errada. Com a mistura, houve a transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. Ou seja, o que causou aí a pessoa ficar, né, com um mal-estar é porque, nesse caso, diferente dessa questão, que a formação da chuva, há transformações físicas da água, aqui é aquele exemplo lá que eu disse da transformação, que onde uma substância se transforma em outra, ou em outras, que é a transformação química. Então, quando se misturou aí água sanitária, amoníaco e sabão em pó, não foi uma simples mistura. Né? Dentro lá desse recipiente, do balde onde foi misturado, a água sanitária, o amoníaco e o sabão em pó deixaram de ser cada um que eles são, se transformaram em novas coisas. Nesse processo, se formou entre essas novas coisas produtos gasosos que rapidamente, né, chegaram aí pela inalação ao organismo dessa pessoa que passou mal. Então, isso se deve porque houve, então, uma mistura onde acabou acontecendo uma transformação química que se produziu gases tóxicos, ok? Na sequência de conceitos importantes que a gente vê lá no primeiro ano, então, outro assunto aí para que vocês, repito, eu vou entregar esse material para que vocês usem ele como guia, como um guia de memorização, do que eu não posso ir para a prova do Enem sem ter revisto, né? Revisto, tirado dúvidas, nem que seja o que a gente está falando sobre aqui, o mínimo que está aqui, né? Mais uma vez, há um slide aí, bem resumido, mas que a gente passeia aí durante o primeiro ano, de várias aulas, que a gente acha muito simples, e é simples, mas que a gente pode ir numa questão ser aplicada de uma forma que você tem que raciocinar sobre o conceito. E isso que às vezes se torna difícil. Mas o assunto é simples. Como, por exemplo, a questão dos conceitos de sistemas, que em química basicamente seria o quê? Como as substâncias elas se organizam em diferentes formas de apresentação, né? Que a gente também tem aí, mais conhecido como os diferentes tipos de misturas. Então, a gente basicamente tem sistemas ou misturas que a gente chama de homogêneas ou heterogêneas.
Homogêneas são aquelas misturas que advêm de sistemas onde são formados por substâncias que elas têm uma afinidade, uma semelhança tão grande, onde você, quando elas se misturam umas às outras, você não percebe que ali, a olho nu, tem uma mistura. Você pode dizer a olho nu que só tem uma coisa. Você não tem o seu olho não consegue perceber e homogêneo, porque exatamente tem um aspecto de uma coisa só, uma fase só, né? Dentro dessas misturas homogêneas, a gente então vai ter substâncias que também aí podem ser formadas por coisas, átomos iguais ou átomos diferentes. Esses conceitos a gente vê lá no primeiro ano, vocês têm que revisar. São os conceitos de substâncias simples, são formados por átomos de um mesmo elemento, e substâncias compostas são átomos de diferentes elementos. A partir de dois elementos diferentes, você já deixa de ter uma substância simples e passa a ter uma substância composta. Então, quando você mistura substâncias puras, simples, com outras, né, substâncias puras, ou substâncias puras com substâncias compostas e vice-versa, e o seu olho percebe que só tem uma fase, é uma mistura homogênea. Quando você, obviamente, né, tem os casos especiais que nem mesmo pelo seu olho, você percebe que forma mais de uma fase, então você tem uma mistura heterogênea, advindo de sistemas heterogêneos. Outros conceitos importantes, especialmente o Enem cobra isso de maneira multidisciplinar, e a gente também vai ter o vestibular da UES, a UES gosta muito de questões sobre isso aqui. História da química, né? História da ciência. Os modelos atômicos, que quando a gente vai estudar lá no primeiro ano, muitas vezes, principalmente se a gente não gosta muito de ler, né? E não gosta muito de história, então a gente acaba não se atentando por curiosidades que não é data, nem nomes, mas as ideias. Então, a gente acaba precisando memorizar nomes e datas para a gente associar as ideias. E a ciência, ela faz parte da história da humanidade. Então, tem a história da ciência, tem a história da física, a história da biologia, a história da química, então tem a história da ciência, né? Então, dentro da história da ciência, que a gente vê na base lá no primeiro ano, a gente tem uma fase essencial para os conceitos, descobertas, evolução de conhecimentos que a gente tem até hoje, especialmente nas áreas tecnológicas e da saúde, que são os modelos atômicos, né? As primeiras ideias de que a matéria, tudo que forma um espaço, deveria ser formado de uma partícula fundamental, advém da filosofia, o pensamento sem comprovação científica, lá dos gregos. E isso, né, na era moderna, após aí 1600, quase 1700, onde a gente teve um período dentro da história da humanidade de um lapso do conhecimento, né, que foi exatamente a Idade Média, ou mais conhecida como a Idade das Trevas, onde o conhecimento ficou muito restrito e o pensamento científico nem se fala, estagnado. Então, depois, né, no início da Idade Moderna, após a Idade Média, a gente tem aí vários pensadores que começaram, né, um processo de resgate que se iniciou lá com os gregos, mas através de um pensamento científico, onde além de se pensar nos problemas, mas se criar hipóteses que pudessem ser testadas e comprovadas para um lado ou para o outro, se criando as teorias científicas, que é a metodologia científica. Então, nesse processo, esses conceitos da matéria ser formada por uma partícula fundamental foi resgatado primeiro por um cara chamado Dalton, que basicamente conservou e refletiu e reproduziu os conceitos dos gregos, onde realmente a matéria é formada por uma partícula fundamental, que ele conservou o nome, que é o átomo, que do grego significa partícula indivisível. Então, Dalton, depois, né, foi aí, ao longo da evolução desses conceitos, foi se entendido que o átomo, ele realmente é totalmente divisível. Do contrário, a gente não poderia cortar algo, rasgar, transformar. Mas foi importante ter esse conceito primeiro para que tivesse depois uma evolução, né, da ideia do que é um átomo.
E aí, nessa evolução de conhecimentos, a gente tem o que a gente chama de evolução dos modelos atômicos. Diferentes pensadores, né, diferentes cientistas, através de experimentos, foram aí melhorando até chegar à ideia atual, com o advento da física quântica, de outras áreas do conhecimento, e que é conhecida há um bom tempo, que é a ideia de que o átomo ele é muito parecido, a sua organização, com o sistema solar, né, onde a gente tem o Sol no centro, os planetas em torno do Sol, em uma movimentação em torno de si mesmo, órbitas que não são necessariamente circulares, mas elípticas, que mantêm um equilíbrio entre os corpos celestes e energia. Assim acontece com um átomo. Basicamente, tem um centro chamado núcleo, onde tem dois tipos de partículas menores que o átomo, subatômicas, prótons e nêutrons, e em volta desse núcleo existem as partículas subatômicas, chamadas elétrons, que estão aí em movimento constante. E são esses elétrons que são capazes de se movimentar dentro do átomo, para fora do átomo, vindo de um átomo, que faz com que a gente possa ter substâncias diferentes, porque as substâncias são formadas por moléculas, as moléculas são resultado da união de átomos, mas o homem descobriu até hoje um pouco mais de 100 átomos diferentes, 100 elementos químicos diferentes. Onde está organizado isso? Na tabela periódica. Ora, mas como é que a gente tem um pouco mais de 100 elementos químicos diferentes, portanto, um pouco mais de 100 átomos diferentes, mas a gente tem quase uma infinidade de substâncias diferentes que são formadas por átomos, porque esses um pouco mais de 100 átomos diferentes, eles se organizam de maneiras diferentes, e aí por isso que dá essa quase que infinidade de possibilidades de compostos. Isso é algo a ser revisado também. Os modelos atômicos e, portanto, os conceitos de matéria e as suas características, suas partículas, elétrons, prótons, nêutrons, número de massa, número atômico, as características da tabela periódica. Lembrando que essa aula de hoje que a gente está vendo é uma revisão como se fosse um memorex de tudo que ele tem que rever. Porque se a gente vai, no fim, a gente vai chegar no terceiro ano, para a gente ter bem claro que o que eu vou fazer no Enem depende e é importante o que eu vi no terceiro ano. Mas é importantíssimo do que eu estudei a vida inteira. E se não deu para estudar bem, direito, lá atrás, ainda dá tempo de eu rever, né, todos os outros conceitos. E vale para todas as disciplinas. Então, isso sirva de luz e estímulo para que vocês organizem esse estudo. Isso que eu falei é aplicado numa forma de cobrar numa questão de vestibular. Com relação à evolução dos modelos atômicos, então quem reviu, organizou direitinho esse pensamento, viu lá, lembra de todos os conceitos, desde os gregos. Eu não preciso decorar a história inteira. Cada cientista, com cada modelo atômico, tem características específicas para a gente identificar o que cada um falou. No caso, o Dalton, basicamente, a questão de ser uma partícula indivisível, o átomo. O Thomson, ele já evoluiu, porque a partir do momento que ele classificou, ficou conhecido esse modelo dele como pudim de passas, por quê? Porque ele verificou que o átomo era divisível sim. Ele tinha aí, na verdade, é como se fosse uma massa positiva com partículas negativas dentro. Só que depois se viu que tinha uma organização bem melhor, mas ele já foi além, porque quando ele entendeu a partir dos experimentos dele que o átomo, na verdade, era uma partícula, era uma massa positiva, mergulhados dentro dela, né, porções negativas, que ele chamou de elétrons, então ele descobriu o quê? O elétron, né, e verificou que se tinha porções menores, então tinham divisões desses átomos. E dentro dessa evolução, a gente chega no Rutherford, que ficou aí conhecido exatamente por esclarecer que nós tínhamos essas três partículas, utilizando uma lâmina de ouro, jogando aí raios, que a gente chama de raios catódicos, que equivale hoje aos lasers, digamos assim, uma outra forma de energia, e organizou esse modelo juntando aí conceitos, porque os dois eram contemporâneos, Rutherford e Bohr, um modelo que ficou mais conhecido como modelo Rutherford-Bohr, porque Bohr era um físico quântico que já sabia-se
que dentro dos átomos tinham quantidades diferentes de energia nas camadas com diferentes elétrons, juntando o conceito de um com o de outro. Então, esse modelo Rutherford-Bohr é o que realmente se chegou ao modelo atômico atual da ideia do sistema solar, muito organizado como o sistema solar. E, basicamente, depois desses dois, o modelo atual é a evolução apenas de reforçar esses conceitos. Então, todas essas coisinhas aí, essas características, faz com que você associe, e aí na hora de resolver uma questão, você lembra o que cada um falou ou não falou. Então, na questão como essa aqui, com relação a essa evolução dos modelos atômicos, a 1 diz o seguinte: segundo Thomson, 1897, toda e qualquer matéria é formada por partículas indivisíveis chamadas de átomos. Nessa questão aqui de cara, se você lembra que Dalton é quem dizia, assim como os gregos, que as partículas eram indivisíveis, você corta logo essa aqui. Thomson não disse isso, nem todos usou, só o Dalton e para trás do Dalton, de indivisíveis. Segundo Dalton, átomos apresentavam como uma pasta positiva recheada por elétrons de carga negativa. Ao contrário, quem já disse isso foi o Thomson. Por isso ficou conhecido como modelo de pudim de passas. 3. Segundo Rutherford, átomos possuíam um núcleo positivo e em volta dele giravam os elétrons. E Bohr, na 4, os elétrons se movem ao redor do núcleo em número limitado de órbitas bem definidas e de energia. No caso, então, é a 3 e a 4. Ou seja, basicamente é rever essas características básicas. Aí eu não preciso, então, ver tudo que tem sobre cada um. Só as palavras-chave, tá certo? Então, mais um conceito a se revisar. Aí, no primeiro ano, basicamente é isso aqui que a gente viu. Matéria, características, energia, conceitos, tabela periódica, modelos atômicos. Quando chega aqui, e ligações químicas que estão envolvidas com essas propriedades. Quando chega aqui nessa parte que já está próxima aí do que a gente vai ver mais aprofundado no segundo ano, a gente começa a ter, digamos, a matemática da química, né? Que a gente vai se aproximando da parte da química chamada físico-química, onde a gente se aproveita de ferramentas, então, da matemática e da física para a gente entender melhor a química. E aí a gente tem um conceito que advém da formação das substâncias, ou seja, das moléculas, que é a união de átomos, chamado massa molecular. A massa molecular é apresentada a gente no primeiro ano, mas a gente vai aprofundar isso no segundo ano. Então, basicamente, a gente aprende, entre o final do primeiro ano e do segundo ano, que a massa molar ou a massa molecular, ela corresponde ao que é formada a molécula. Ora, se a molécula é formada por átomos, então essa massa molar é um dado, é uma característica da substância que cada substância tem e é particular de cada substância, não muda. Então, por exemplo, a água. A água ela é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio, é o que diz a fórmula molecular de uma substância, de que é formada a substância, de quantos átomos tem de cada elemento para formar essa substância. Uma molécula da substância. Então, a massa molar ou a massa molecular, ela vai dizer exatamente uma quantidade, né, em matéria que existe para a formação dessa molécula. E aí, para isso, eu preciso de identificar quantos átomos tem. Então, no caso da água, vamos usar a água como exemplo. 2 hidrogênios e um oxigênio para cada uma molécula. E aí, se aí se forma uma molécula, através de átomos, eu vou dar a massa molecular através das massas atômicas. Esse valor eu não preciso decorar. Por isso que eu sempre digo que tabela periódica não se decora. Tabela periódica se aprende a usar. E uma das informações que eu tenho que aprender a usar lá no primeiro ano, a utilizar na tabela periódica, é justamente a massa atômica. Que está onde? Está lá na tabela periódica, que tem algumas informações, principalmente os livros mais modernos, mas tem 2 informações que são 2 valores, um menor e um maior. Esse valor maior é exatamente a massa atômica. Então, do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Então, se tem 2 átomos de hidrogênio, são 2 vezes 1 da massa atômica, e do oxigênio tem 1 vezes 16 da massa atômica do oxigênio, então vai dar 16 unidades de massa molar ou molecular. Que lá na frente a gente aprende uma nova unidade da matéria, que é o mol, e vai ver que, na verdade, a gente tem que, como
associar a um valor mais próximo do que é concreto, que é a grama com mol, que é a massa molar, grama por mol. Então, conceito também a ser revisado por vocês. Porque aí a gente tem uma vida inteira onde a gente aprende a trabalhar com grama, quilograma e outras unidades, unidades de medida. E aí, quando a gente chega no ensino médio, na escola, que a gente vai ser apresentado ao mol. E aí, por isso que às vezes fica difícil a gente abstrair e trazer para a realidade mais próxima do nosso cotidiano. Mas como é que a gente faz isso? Mol é uma unidade de medida, como é qualquer outra unidade de medida. Só que mede matéria. Matéria é formada por quê? Matéria é formada por moléculas, átomos, íons, partículas. Então, quando eu digo que a gente primeiro aprende aqui a identificar as massas atômicas para depois identificar a massa molecular, é porque depois eu converto isso a unidade onde se aplica o mol. Massa em grama por mol é, portanto, a unidade, a combinação de unidades para se aplicar a massa molar. Então, a água, por exemplo, quando você vai lá e mede aqui 18 unidades de massa molecular, massa molar, isso convertido em associado a mol, você vai usar, então, grama por mol. É a mesma coisa que você dizer que um mol de moléculas de água pesa 18 gramas. Então, se você pega um copinho de café, que é lá mais ou menos 18 ml, colocou 18 gramas de água, pode ter certeza que ali tem 1 mol de moléculas de água, certo? Mas 1 mol de moléculas de água é o quê? Em termos de quantidade, alguém calculou isso. Um cara chamado Avogadro foi lá e calculou e chegou numa constante que equivale 1 mol. Assim como 1 quilo é 1.000, 1 quilômetro, 1.000 metros. 1 quilogramas, 1.000 gramas. Então, 1 mol também tem um valor numérico. É uma constante que é um número bem grande, 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades ou entidades, que é abreviadamente 6 vezes 10 a 23. Aí já é uma quantidade muito grande numérica, porque está representando coisas que são muito pequenas e, portanto, em uma pequena quantidade ali, massa, tem muito. Então, 18 gramas por mol, massa molecular de água, ser 18 gramas por mol significa que 1 mol de moléculas de água pesa 18 gramas. Você pesa 18 gramas de água, pode ter certeza que ele tem 1 mol de moléculas de água. Que equivale ao quê? Se 1 mol é 6 vezes 10 a 23, então 18 gramas de água equivale a 6 vezes 10 a 23, no caso, moléculas de água. É molécula pra caramba. Ou seja, então o mol, ele exprime de que é formada a matéria, no caso, as substâncias, né, são formadas por moléculas, átomos, íons, que é algo extremamente pequeno para a gente imaginar com a cabeça, mas a quantidade dá a ideia da gente pensar. Porque a gente olha para 18 gramas de água e você não está vendo as moléculas, mas elas estão lá, e são muitas. São quase zilhões de moléculas de água. Então, quem expressa isso? Uma unidade específica da matéria chamada mol. Assunto também a ser revisado e que é muito trabalhado, especialmente no segundo ano. Então, com isso, 1 mol de qualquer coisa é 6 vezes 10 a 23. Mas, Joana, tem aí 6,02. É porque, para efeito de cálculo, você pode abreviar para 6. Certo? Então, 1 mol de laranja é 6 vezes 10 a 23 laranja. 1 mol de formiguinha, 6 vezes 10 a 23 formiguinha. Certo? Então, 1 mol de moléculas, 1 mol de íons, 1 mol de elétrons, vai ser 6 vezes 10, 23, elevado a 23, seja o que for. E se você multiplicar, 2, 3, aí vai ser 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Aí você está usando exatamente regras da matemática para fazer essas contas, tá certo? Então, mais uma dica para vocês revisarem aí. Com isso, a gente tem condição, né, de, revisando esses conceitos básicos, de a partir do conhecimento, se eu vou estudar determinada substância, vamos continuar com a água. A água, H2O, substância água,
H2O é o quê? É a fórmula molecular. Fórmula molecular é uma representação de algo da substância. Ou seja, as fórmulas químicas têm alguns tipos. Uma delas é a fórmula molecular. Ela representa quais e quantos átomos possui uma molécula da substância. Ou seja, é a fórmula, né? É a própria fórmula da substância. Então, no caso da água, quando eu digo a fórmula da água é H2O, acho que eu estou indo rápido demais, estou falando rápido demais. É para não ganhar o tempo aqui. Eu acho que até já dá bem pertinho, mas eu vou passar. Valcler? Valcler? Oi, Joana. Oi, professora. Eu tô dando uma acelerada porque eu tô querendo otimizar o tempo, assim, minha voz. Aí, só que eu tô vendo que já é 3h56. Não vai ter aula não, né? Se você quiser esticar um pouquinho para Não, não, concluir. pode concluir, viu? Pode Ah, concluir. tá. Tá, Então, ok. quando eu digo assim, fórmula, obrigada. Quando eu digo fórmula da água, eu estou falando de que fórmula? Porque existem várias fórmulas químicas, né? Então, a fórmula molecular é uma fórmula química que diz o que sobre a substância? Quem são e quantos são. Então, a fórmula da água, H2O, é a fórmula molecular. No terceiro ano, a gente aprende, porque a gente trabalha muito com desenho, a gente aprende uma outra fórmula química, que é a fórmula estrutural, também chamada de estrutura molecular, estrutura química, que ela representa já o que da substância? Como estão ligados esses átomos dentro de uma molécula. Então, esses conceitos que a gente viu aqui, de mol, de massa molecular, eu preciso, para identificar uma massa molecular de uma substância, né? E que depois eu vou, com o conceito de mol, eu associo com grama por mol, eu preciso primeiro saber qual é a substância. Depois eu preciso saber qual é a fórmula molecular. Então, é a fórmula que eu vou precisar para utilizar, para calcular a massa molecular de uma substância é a fórmula molecular. Por isso que eu preciso saber que a fórmula molecular da água é H2O, para pegar, destrinchar isso nas quantidades que é, no caso, a água, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, multiplicar cada um desses valores pelas massas atômicas de cada um desses elementos. Isso eu não preciso decorar. Então, nas provas de vestibular, no Enem, na UES, tem lá uma tabela periódica. Por quê? Porque a preocupação não é vocês decorarem a tabela periódica, saber usar, tirar essas informações que estão lá na tabela periódica, saber essa conta, que é uma conta basicamente de multiplicação e de soma, mas a partir de um conceito básico do que é massa molar e do que é fórmula molecular, que é exatamente do que forma a substância. Então, a partir disso, aí a gente, massa molar, mol, fórmulas químicas, são a base para que você aprenda conceitos básicos de vários assuntos recorrentes que contemplam boa parte lá, eu falei que assunto do terceiro ano basicamente é em média 10% da prova, química orgânica, todo o resto é o que a gente viu para trás. Então, desse 90%, boa parte é o que a gente vê também no segundo ano, baseado nesses conceitos de massa molecular, fórmula molecular, formação das substâncias, para que a gente aplique em questões que a gente vai ver aqui, que basicamente são a matemática da química, que é a estequiometria, energia, equilíbrio químico, né? Termoquímica, certo? Conceitos da física, de uma atividade já vi, para vocês revisarem aí, para organizar esse estudo. Então, até agora o que a gente viu aqui, review, aplicado no vestibular. Considere as afirmações 1, 2 e 3 a respeito da nicotina. Nicotina que, aliás, é um composto orgânico. Revisando aí coisas bem recentes, que é para estar bem mais fresco na cabeça de vocês. Composto orgânico, aquele que é formado por carbono, hidrogênio e somente alguns outros elementos. Oxigênio, enxofre, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, fósforo, certo? Então, aqui a nicotina é um exemplo disso. É um composto orgânico formado por carbono, hidrogênio e nitrogênio. Daí a fórmula molecular, que diz quem são os elementos e quantos átomos de cada elemento.
Então, na sentença 1 diz C10H4N2 é também igual à fórmula empírica da nicotina. A gente, na verdade, não, a fórmula empírica é também conhecida como fórmula mínima, é aquela que você pega cada um desses valorzinhos e você vai dividindo. Você dividir e chega a valores menores. Se a gente dividir aqui 10 por um valor comum ao 4, ao 2, seria um número 2. A gente vai chegaria a C5, H2, H1. Então, isso aqui, não, mesmo que você não lembrasse, não soubesse o que é a fórmula mínima ou empírica, você leria os outros dois itens e veria que faz mais sentido, né? Por isso a história de... A ideia aqui é vocês se nortearem do que eu tenho que revisar, o básico, tirar dúvida com o professor, para que eu vá para o Enem sem deixar de revisar isso aqui, né? Para aprofundar. E com isso aqui revisado, o básico, vocês já vão um pouco mais preparados e com condição de fazer a pontuação que atenda junto com as outras disciplinas, vocês têm condição de concorrer. Né? Na 2, cada molécula de nicotina é formada por 10 átomos de carbono. Realmente, está aqui, ó. É o que diz a fórmula molecular. 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de nitrogênio. 1 mol de moléculas de nicotina, eu já sei que 1 mol de moléculas, né, de nicotina corresponde a um valor correspondente a cada átomo individualmente. Então, 1 mol de moléculas de nicotina tem 10 unidades aqui de carbono. 10 o quê? 10 mols de carbono. 4 mols de hidrogênio. E 2 mols de nitrogênio. Mas não é 1 mol de moléculas? Mas é 1 mol de moléculas. As moléculas são formadas por átomos. Tem 10 mols de átomos de carbono. É menor. O átomo é menor que a molécula. Forma a molécula. E assim por diante. Então, por isso que é a opção 2 e 3. Ainda, assim, falar bem mais rápido, lá do primeiro ano, são esses conceitos aqui que explicam como é que os átomos, se os átomos, eles se juntam para formar moléculas, eles se juntam, eles se ligam. Tem uma forma de acontecer isso. Essa forma, essas ligações, têm tipos diferentes de acordo com as características dos átomos. Né? E aí a gente chama isso de ligações químicas. Ligações químicas, portanto, tem 3 tipos: iônica, covalente e metálica. Quando a gente chega no terceiro ano e a gente tem uma certa dificuldade para que vocês possam fazer algumas associações no início do ano, exatamente porque a gente depende muito desses conceitos lá do primeiro ano. Um deles é o conceito de ligações químicas. Lembrar como é que os átomos se juntam para formar as moléculas. E aí, isso aqui tem que ser revisado, né? Esses conceitos de ligações químicas. E basicamente vai dizer como se formam as moléculas. Como é que um átomo se liga com outro ou com outros, porque a partir da união de 2 átomos, você deixa de ter átomos separados e passa a ter uma molécula. Então, por isso que nós temos moléculas extremamente simples, pequenas, como é a molécula do gás oxigênio, que leva o próprio nome do único elemento que os forma, que é o átomo de oxigênio. 2 átomos de oxigênio se juntam, formam o gás substância oxigênio. Então, quando se forma aí, é uma molécula pequena, foram só 2 átomos, né? No caso ainda de elementos iguais, não é o mesmo elemento, mas nós temos moléculas então pequenas, como essa, ou o próprio gás carbônico, CO2, a própria água, que também é pequena, e temos moléculas gigantescas, né? Com centenas de átomos, que é o caso de plásticos, próprios aminoácidos que formam as proteínas, né? Então, juntou 2 átomos em diante, você tem moléculas. Só um minuto para desligar aqui o celular. Perdão, é que o outro celular aqui próximo. Coisas de quem dá aula virtual. Então, vamos lá. Analise a tabela periódica e as seguintes afirmações a respeito do elemento químico enxofre.
tem a massa atômica maior do que a do selênio. Olha a história que eu te falei aí, aluno, para revisar a tabela periódica, não decorar como é utilizado. O selênio está bem aqui, ó, na coluna 16, ele está embaixo do enxofre, do S. Então, a gente, quando aprende lá no primeiro ano a estudar a tabela periódica, saber utilizar, a gente aprende que a massa atômica, que é o valor maior, quanto mais à direita, mais abaixo, né, maior, no caso, é a massa atômica. Ora, se o selênio, ele até que está na mesma posição mais à direita que o enxofre, mas ele está abaixo, então o selênio, ele tem uma massa maior do que o enxofre, e a questão está dizendo exatamente, o item está dizendo o contrário, que o enxofre que tem uma massa atômica maior. Então, a 1 não é verdadeira, porque o selênio está mais abaixo, né, do que o enxofre, e na mesma posição à direita. 2. Pode formar com hidrogênio um composto molecular de fórmula H2S. Ora, quando eu digo para vocês revisarem ligações químicas, é porque vocês vão chegar, então, aí na revisão, de como a gente pode juntar os átomos. E os átomos, eu não posso juntar todos os átomos que estão aqui de qualquer jeito. Existem átomos que vão ser possíveis de se juntar com outros e com outros não. Então, no caso, da mesma forma que você junta hidrogênio com oxigênio, porque então tem razões para poder se juntar, o oxigênio e o enxofre, ó, o oxigênio que se junta lá com hidrogênio e forma água, tá na mesma família, no mesmo grupo que o enxofre. Então, realmente, você consegue, se a gente olhar o H2S, que é o H2S, é o ácido sulfídrico, também conhecido como gás do pântano. Ele basicamente, é praticamente a água, só que em vez de ter oxigênio é enxofre. Então, é totalmente possível formar essa substância. E aí, por que eu falei primeiro disso aqui para revisar? Para chegar numa questão como essa e saber resolver. A energia necessária para remover um elétron da camada mais externa do enxofre é maior do que para o sódio. É a mesma história que lá da 1. Então, de saber ler a tabela periódica. Então, estudem uma parte do assunto do primeiro ano, reforçando, que é propriedades da tabela periódica. Essa energia, que é energia de ionização, ela exatamente é como a massa atômica, né? Você tem aí valores diferentes, quanto mais à direita, para baixo, esquerda, para cima ou para baixo. Então, tem um padrão, isso aí não muda. Então, você, memorizando esse padrão, você consegue resolver esse tipo de questões. Então, a gente vê, então, que se revisar os conceitos básicos de algo que desde que o mundo é mundo e que não vai mudar porque a química é uma só, então você não tem aí complicações se você lembrar disso. Mas para lembrar, eu tenho que estar vendo, eu tenho que estar revendo, né? Tá certo? Então, propriedades da tabela periódica atrelado a todos os conceitos. Tudo que eu estou mostrando até agora é uma linha de raciocínio e de estudo e de apresentação que foi passado para vocês desde antes do primeiro ano até agora. E a ideia da aula é mostrar isso para que vocês possam, se não aconteceu até agora, fazer isso a partir de agora, organizar um estudo em cima, principalmente de conceitos básicos dos assuntos que a gente está vendo aqui, que vem da evolução dentro do conhecimento apresentado na escola até chegar no terceiro ano. Isso ainda é possível fazer antes da prova, tá certo? Enxugando e vendo o principal, aquilo que eu não posso deixar de ir sem ter visto, né? Ou revisto direito. Então, com isso, há uma sequência. Nada do que eu passei aqui foi primeiro numa série, depois foi outra. É tudo na sequência. É como se a gente tivesse se matriculado aqui no primeiro e vem um tempo bem rápido, né? Até chegar no terceiro ano. Já chega no terceiro ano. Para vocês verem, então, a quantidade de coisa que engloba esse 90%, mais que é antes do terceiro ano, 90% de assuntos, mas que é totalmente possível se eu objetificar, né, e direcionar para os conceitos básicos. Como vem na sequência, ou seja, eu aprendo como os átomos se juntam,
cada tipo de átomo vai se juntar a um outro tipo de átomo específico. Assim, a ligação iônica, covalente, metálica. E aí, por que eu tenho que aprender isso aqui antes? Como se formam? Para entender como se misturam as substâncias. A gente tem a ligação entre os átomos, para se formar as moléculas, e depois nós temos as ligações entre as moléculas já formadas, que a gente chama de forças intermoleculares, entre moléculas, ou ligações entre moléculas. E daí, quando a gente revê isso, a gente vai entender que isso explica por que água e álcool se misturam. Por que gasolina e álcool se misturam, mas gasolina e água não se misturam. Por que água não dissolve gordura, mas álcool dissolve gordura? Existe uma razão que tem relação com a formação dessas substâncias, cada uma delas individualmente. Então, quando você junta elas, elas vão se comportar de acordo com a própria formação. Então, a gente chama isso de forças intermoleculares. Os vestibulares adoram fazer questões onde abordem exatamente isso. Substância tal não se dissolve em substância tal, isso é devido à força molecular tal e tal e tal. Ou seja, rever ligações intermoleculares, principalmente os conceitos de polar e apolar. Porque, basicamente, quando as substâncias se formam, elas vão ser polares ou apolares. O que é isso? Substâncias que se formaram por átomos, onde são muito parecidos entre si, mesmo sendo diferentes, e aí vão formar extremidades muito parecidas, como se cada extremidade fosse tipo negativo, negativo, positivo, positivo. Né, digamos assim. Porque, na verdade, a gente sabe que as moléculas são formadas por átomos, os átomos são formados por elétrons. Os elétrons é que são responsáveis por ligar os átomos, já que eles são os únicos que podem se movimentar. Então, são eles que fazem as ligações químicas acontecerem. Então, quando a gente tem moléculas onde os átomos são muito diferentes entre si, acaba querendo puxar mais para um lado do que para outro os elétrons, então aí a gente tem polos diferentes. Aí a molécula é polar. É o caso, por exemplo, da água, a molécula polar. Né? E a gasolina é uma molécula apolar. E uma regra básica da química. Semelhante gosta de semelhante. Mistura, se dissolve bem com semelhante. Diferentes, não se combinam. Não se combinam bem. Então, não se mistura. Então, polar é diferente de apolar. Então, substâncias polares com outras se dão bem. Apolares com outras apolares se dão bem. Mas polar com apolar, não. Então, rever esses conceitos aqui. Assim como os conceitos onde, quando não há apenas uma mistura de substâncias, mas sim uma interação onde elas trocam, reorganizam seus átomos e formam novas, que são as reações químicas, que também tem a ver com as ligações químicas, que cada uma forma anteriormente a transformação, certo? Para não esticar ainda muito mais, eu quero chegar lá no final dessa revisão geral, uma revisão zona mesmo, né? Porque a ideia aqui é apresentar esses assuntos de maneira mais clara. A gente já está no segundo ano, gente. A gente saiu já lá do primeiro ano, estamos aqui agora no segundo ano. Uns assuntos recorrentes no Enem, que é lá no segundo ano, mas sempre lembrando que começa da tua base, então se tu não tem uma base, vai ficar mais difícil. Então já chegou aí na química do segundo ano, que é a química chamada físico-química, que usa ferramentas da física, ferramentas da matemática. Ixi, aí complicou. Química já é complicada, ainda tem física e matemática. Não é isso. Usa mecanismos, ferramentas, artifícios, né? Para que a gente entenda melhor a química, porque existem os aspectos físicos das substâncias, as características físicas, né? Que é exatamente a apresentação, cor, estado físico, né? Isso resulta de características químicas, mas o aspecto físico é fundamental de ser analisado. E aí, isso quando a gente fala de quantidades, né? Quantidades de matéria e quantidades dessas características, inclusive de energia, porque os átomos se juntam, formam moléculas e se juntam através de ligações químicas que podem ser fracas ou não. Tem uma energia, tem uma força essas ligações. Então, tem uma energia
que primeiramente é química, porque ela está contida dentro dos átomos. Mas energia é uma coisa só. Porém, pode ser transformada em diferentes formas. Por isso que a gente tem energia química, energia elétrica, energia química advém da energia atômica, né? Energia elétrica, energia térmica, energia mecânica. Energia é o que faz a matéria realizar algum tipo de trabalho. É uma coisa só. Mas tem tipos de energia diferentes do ponto de vista das suas transformações. Então, a gente precisa quantificar isso. E aí é por isso que a gente, além da física, usa ferramentas da matemática, e a gente chama isso de físico-química, que é o que a gente vê essencialmente no segundo ano, e o Enem cobra muito físico-química, como uma parte de termoquímica, que basicamente é o aspecto da energia da matéria, calor. Calor e energia não são coisas diferentes? Não. Nessa altura do campeonato, você já viu nas aulas de física, e às vezes é muito comum a gente, no segundo ano, ao mesmo tempo mais ou menos que está vendo termoquímica, você está vendo termofísica, que é basicamente estudo da energia e suas transformações. Mas energia, em que aspecto? Energia térmica. Calor. Calor é muito confundido com a sensação térmica de estar quente ou frio. Mas calor é energia. A sensação térmica é outra coisa. Então, calor, se é energia, ou seja, o quanto tem de energia nas substâncias, quanto se transforma, quanto se absorve, perde, quanto se ganha. A gente, então, tem, quando a gente considera isso nas substâncias, a gente está analisando a questão da termoquímica. Calor, a energia térmica das substâncias e as suas transformações. E tem dois conceitos básicos que vocês têm que ir para a prova do Enem e de outros vestibulares bem refrescados na memória, que é o conceito de endotérmico e exotérmico. Endo tem a ver com dentro, absorvido. Endotérmico é um processo, então, onde as substâncias sofrem transformações, e seja físicas ou químicas. Olha lá que depois que vai ficar gravado para vocês reverem o que eu estou dizendo. Endotérmico é um processo de transformação das substâncias físicas ou químicas, essas transformações, onde há absorção de calor. Pode até haver uma perda, mas no final das contas, a substância precisou mais absorver calor. É, por exemplo, o caso de você ter um gelo, água sólida, para derreter, para entrar em fusão, para a água sólida se transformar em água líquida, o gelo precisa absorver calor. É uma transformação física, onde é um processo endotérmico. A substância precisa absorver energia, absorver calor. Já no caso da gente ter a água líquida e acontecer o processo inverso, para se transformar em água sólida, gelo, solidificar, a gente tem que ter o quê? Uma perda de calor, um resfriamento. Aí esse processo é exotérmico. Isso é muito cobrado e expressado em gráficos. E esses gráficos normalmente vão expressar essa absorção ou energia em diferentes unidades de medida, cada grandeza física, distância, a gente tem aí metro, né? Centímetro, quilômetro, seus múltiplos e submúltiplos do sistema universal métrico, por exemplo. E energia também, ó, grandeza, então também vai ter suas unidades. E uma unidade muito comum a ser utilizada é a caloria. Caloria é uma unidade de medida de energia térmica, de calor. Eu posso usar múltiplos e submúltiplos também, como, por exemplo, quilocaloria, 1000 calorias. Então, rever esses conceitos aí. Aí você olha um negócio desse, vai rever, acha que tem que saber tudo, é complicado, um monte de formulinha. Cara, vai para a prova, principalmente se você for, pelo menos, com esses conceitos de endotérmico e exotérmico, o que pede, o que ganha calor, e saber que quando se absorve calor, no final o saldo é positivo, é maior que zero, a gente chama de variação de energia, que a gente chama de ΔH, e exotérmico, se perder o calor, então vai ficar com saldo negativo, então o ΔH vai ser menor que zero, negativo. Se você for com isso aqui, você já consegue, por exemplo, resolver uma questão dessa. Entalpia é a variação da energia. Aí tem esses nomezinhos aí que às vezes a gente precisa saber porque são nomes técnicos, né? Então, a entalpia padrão,
variação de energia, né, digamos assim, que é o traduzindo, né, para um linguajar mais simples, da formação da água líquida é igual a menos 286 kJ por mol. Ou seja, a formação da água líquida é um processo onde você é negativo, então você perde calor. E a entalpia padrão de formação do gelo é igual a menos 292 kJ, que é uma outra, joule também é uma outra unidade de energia. A gente aprende muito lá, usa muito na física quando a gente vai estudar a eletricidade, efeito de Joule. É outro assunto para a gente talvez comentar nas próximas aulas. Então, a partir desses dados, é correto afirmar que a fusão, olha a besteirinha revisada, os conceitos simples que a gente acha muito simples lá no primeiro ano, isso aqui é lá do nono ano. Fusão é um processo de transformação do estado da matéria em que? De sólido para líquido ou líquido para sólido. No caso, especialmente sólido para líquido. Fusão é derreter. Fundir é derreter. Passar do estado sólido para o líquido. Então, é correto afirmar que a fusão do gelo é um fenômeno, ou seja, um gelo, água sólida, se transforma em água líquida, é um processo exotérmico, perde calor, ou endotérmico, absorve calor. Olha, se eu lembro que a fusão, sei que então é do gelo para o líquido, eu já sei então que eu vou ter que esquentar o gelo. Então, ele vai ter que ganhar calor. Aí eu vou lembrar dos conceitos endotérmico e exotérmico. Eu já elimino logo de cara a B e a E. E aí agora eu vou para os valores. Então, me sobra só a C e D. Se a gente olhar a C e a D, a gente vai ver que na C está dizendo que é endotérmico que libera. E endotérmico ganha, se ganha, absorve. Então, já elimino também a C. Né? E elimino, no caso, também a D, porque quando eu vou para o valor, eu vou ver que a diferença de 292 para 286 é um valor que dá em módulo 6. Só que aqui no caso, ó, porque tem uma formulazinha da variação de energia, que eu tenho que diminuir, e aí se é menos com menos, lá da regra da matemática, tem um valor que vai ficar positivo. E valores, mesmo se, por acaso, lá na hora de fazer a prova, desse um tilt nisso aqui, ó, se lembrar isso aqui, essa revisão, voltando aqui, vá para a prova, especialmente lembrando disso aqui, que endotérmico absorve calor, e o resultado do saldo é positivo, exotérmico perde calor, o saldo é negativo. Então, endotérmico absorve e o saldo é positivo, valor 6. Né? Então, não precisaria de aprofundar para resolver essa questão e normalmente é cobrado assim. Esses conceitos já te ajudam a nortear a questão. E aí eu vou aqui eu estou dando um exemplo de alguns outros processos de transformação, né? E a gente chega também no outro assunto, que é sequência de pensamento lá do segundo ano, que é a cinética química, que é a velocidade como as substâncias se transformam. Né? Uma substância se transforma na outra. E isso é influenciado por algumas coisas. A gente vê, por exemplo, quando a gente tem muitas vezes, né, especialmente quem trabalha no dia a dia, assim, talvez a gente não observe isso, mas na cozinha é um grande laboratório. Às vezes a gente vai fazer alguma mistura, não necessariamente uma reação química, mas acontecem muitas reações químicas quando a gente cozinha. E aí, quando a gente usa um aquecimento, uma água quente, faz mais rápido, né? Quando a gente aumenta certas quantidades de um líquido para dissolver um sólido, a gente dissolve mais rápido. Então, isso se deve porque tem fatores que alteram a velocidade das transformações das substâncias. E, tecnicamente, esse tempo como as coisas se transformam se chama cinética química. E no vestibular é muito cobrado em cima do quê? Do que pode favorecer essa transformação, essa velocidade. Uma das coisas, então, é a concentração, quantidade. Outra coisa que a gente aprende no segundo ano. A superfície de contato, que é o quanto junto estão as substâncias. Por isso que misturar bem, né, as coisas, uma transformação química favorece. E a temperatura. Essa temperatura, normalmente, temperaturas maiores favorecem as transformações das substâncias.
Mas tem uma coisinha que eu tenho que saber que pode ajudar e que independe de temperatura, de quantidade das substâncias, que é um catalisador. Catalisador é uma substância que vai acelerar esse processo inicial, que a gente chama também de energia de ativação. Então, mais uma dica aí de revisão importante, os conceitos de cinética química, certo? Nesse conceito de cinética química, eu vou rever bem os conceitos de energia de ativação. Depois, quem quiser, pega essa aula gravada e revisa o que eu estou falando. Conceito de catalisador e os fatores que influenciam, alteram a velocidade de uma reação química. Vou dar uma esticadinha aqui para poder, senão vai dar 2 horas de aula. Valcla, posso continuar para gravar? Ô, Joana, pode continuar, tá? Mas aí, tu tem quanto tempo ainda? Deixa eu ver aqui. Então, vou fazer o seguinte: eu vou só passar para o pessoal que já está aqui. Vou dar uma acelerada sem detalhar tanto, tá certo? Isso, certo. É. Meninos que estão aqui, eu vou fazer o seguinte: daqui para frente, agora eu não vou nem me deter muito nos exemplos de questões que eu coloquei, mas eu vou passar na sequência para situar nas séries o que a gente viu e o que a gente precisa rever. Então, nessa sequência, depois da cinética química, saímos lá do primeiro ano, chegamos no segundo ano, ainda estamos no meio do segundo ano, a gente vê equilíbrio químico, onde esse equilíbrio químico a gente vai fazer, aí vai antecipar algo importantíssimo que é cobrado de diferentes formas no Enem, que é a estequiometria. E logo depois da estequiometria, que basicamente são as contas, vem lá aqueles esquemas, aquelas reações químicas, que é o que a gente chama de balanceamento, a gente chega no conceito de soluções, e aqui que eu queria chegar, no cálculo de pH das soluções. Então, assim, sair do segundo ano sem ter a ideia do que é um ácido, do que é uma base, do que é um produto neutro, e dentro de uma escala chamada escala de pH, que vai de 0 a 14, se eu não entendi isso, ou não lembro, eu tenho que então revisar. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é exatamente após o equilíbrio químico iônico, né? Especialmente da água, como exemplo, usa como referência a água, equilíbrio químico iônico. A gente tem aí o cálculo de pH das soluções. Outra revisão importantíssima a se fazer, porque é cobrado muitas vezes da maneira mais simples que tem. Está lá uma questão colocando Coca-Cola, leite, vinagre e fazendo com que você, no final das contas, baseado nos valores de pH e pOH, diga o que é ácido, o que é neutro, o que é básico. E, na verdade, você aprendendo a escala, você vai saber que 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é alcalino. Agora eu vou dar uma acelerada boa mesmo, viu, Paulo? Depois disso, a gente tem cobrado bem menos, mas é bom revisar, são as funções inorgânicas. Ainda estamos no segundo ano, que basicamente são 4. E, no caso, né, são os ácidos, as bases, os oxiácidos e os sais. Aí, depois disso, a eletroquímica também é cobrado pouquinho no Enem, mas tudo que a gente viu agora, especialmente estequiometria, balanceamento, equilíbrio, a gente chega e os conceitos lá atrás, lá do primeiro ano de ligações, características elétrons, né? Número atômico, como calcula, quem perde, quem ganha, carga, vai te levar, quando chegar aqui, ter uma ideia, revisar bem isso aqui. E aí, por isso que eu acelerei para a gente chegar aqui. Aí, ó, olha só a quantidade de coisa que a gente foi vendo, conceitos, primeiro, segundo, chegamos no final do segundo ano, chegamos no terceiro ano. Aí, no terceiro ano, é o que vocês viram até agora. A diferença aqui das funções inorgânicas, que eram 4, e chega no terceiro ano, é um monte de coisa, né? Mas é um monte de coisa que assusta, talvez, assim, o volume de quantidade de informação, mas tudo dependeu do quê? Do primeiro e do segundo ano, né? Para ter uma base boa. E, gente, não, pronto, agora não dá mais, porque se eu não entendi nem direito do terceiro ano, tem que revisar o primeiro e segundo ano. Gente, vou até, então, aqui, tirar
até essas questões aqui eu passei na minha atividade do 11º período. Utilizando aí que eu usei o padrão aqui com a Kelly das apresentações, manter a calma, né? Até tentar com os slides dela aqui. Deixa eu tirar aqui. Tirar a apresentação. Valclay, agora eu me atrapalhei aqui com um negocinho para tirar o... Ô, Joana, tá ok, viu? Achei aqui. Pronto.